A sabedoria oculta das tábuas de esmeralda. As tábuas de esmeralda são um dos textos mais importantes da tradição hermética, uma sabedoria ancestral que se originou de Hermes Trismegisto, uma figura mítica que, de acordo com a tradição, é uma fusão de duas grandes figuras espirituais: o deus egípcio Toto e o deus grego Hermes. Elas são muitas vezes vistas como um guia para aqueles que buscam alcançar um nível mais profundo de autoconhecimento, espiritualidade e entendimento sobre a natureza do universo e da vida humana. Atribuídas a Hermes Trismegisto, as tábuas são repletas de sabedoria esotérica que atravessa milênios, oferecendo um vislumbre das leis cósmicas que governam não apenas o universo, mas também o nosso comportamento, nossas percepções e nossas interações com o mundo ao nosso redor. Essas tábuas contêm um conjunto de ensinamentos que se aplicam à espiritualidade, à física cósmica, e à maneira como devemos nos relacionar com o universo e com nós mesmos. Dentro dessas tábuas, estão escondidas 35 lições poderosas, que desafiam a visão materialista e linear da realidade e nos convidam a refletir sobre a natureza verdadeira do ser humano, do cosmos e das forças universais que permeiam tudo o que existe. Neste vídeo, as 35 lições ocultas das tábuas de esmeralda revelam mistérios profundos que, quando compreendidos e aplicados, têm o poder de transformar a nossa compreensão da vida, do tempo, e da própria morte. O tempo é cíclico, não linear. A primeira lição profunda que as tábuas de esmeralda nos ensinam é que o tempo é cíclico, e não linear. Tradicionalmente, o tempo tem sido visto como uma linha reta, onde o passado é fixo, o presente é transitório e o futuro é um caminho que se desenrola diante de nós. No entanto, a sabedoria das tábuas nos ensina que essa visão linear do tempo é apenas uma percepção limitada. O tempo cíclico sugere que todos os eventos, ações e experiências seguem padrões que se repetem, evoluem e retornam em ciclos. Esses ciclos não são simplesmente repetitivos de forma mecânica, mas carregam consigo a ideia de evolução, crescimento e transformação. Como as estações do ano que se alternam entre calor e frio, vida e morte, os ciclos de nossas vidas também refletem essa dinâmica. Esse princípio de tempo cíclico também pode ser visto na maneira como a vida humana segue um ciclo, do nascimento à infância, à juventude, à maturidade, à velhice e à morte. Mas, como o ciclo da natureza, isso não significa o fim. A morte, longe de ser um término definitivo, é apenas uma transição para o próximo ciclo, um ponto de renovação e crescimento. Compreender que o tempo é cíclico pode nos ajudar a aceitar as fases da vida com mais serenidade, sem nos apegarmos a um ponto fixo ou definindo nossa existência por um único momento no tempo. A ideia do tempo cíclico nos permite ainda entender as lições que surgem em nossa vida, como as situações e desafios que se repetem, oferecendo-nos a chance de aprender e crescer. É como um carrossel cósmico que gira, nos levando para o alto e para baixo, e em cada volta, há algo novo a ser aprendido. A consciência é eterna. Outro princípio fundamental das tábuas de esmeralda é que a consciência é eterna. Isso desafia a visão comum de que a nossa existência se limita ao tempo de vida de nosso corpo físico. Ao invés de ver a vida como um período limitado, as tábuas nos ensinam que somos seres espirituais imortais, e que a nossa essência, a nossa consciência, não está presa ao corpo físico. A consciência, segundo as tábuas, é uma força cósmica que transcende o tempo e o espaço. Ela é a chama vital que conecta todas as coisas no universo e permanece inalterada, independentemente das transformações que o corpo possa sofrer. Essa visão espiritual da consciência nos oferece uma perspectiva completamente nova sobre a vida e a morte. A morte do corpo não é o fim da nossa existência, ela é apenas uma transição para um estado diferente de ser. Quando aceitamos que nossa verdadeira natureza é eterna, a morte deixa de ser um medo, uma ansiedade, e passa a ser vista como uma mudança natural. Assim, podemos viver com mais liberdade, sabendo que estamos em uma jornada que não se limita a uma única vida. Essa eternidade da consciência nos permite buscar um propósito maior, além dos desejos e limitações do corpo físico, para que possamos nos dedicar ao crescimento espiritual e ao desenvolvimento de nossa verdadeira natureza. A morte é apenas uma transição. Um dos aspectos mais profundos do ensinamento das tábuas de esmeralda é a compreensão de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição. Esse conceito vai contra muitas das crenças e medos populares que envolvem a morte.
O ensinamento hermético nos ensina que a morte do corpo é apenas uma mudança de plano, e que nossa essência, nossa alma, continua sua jornada em um outro nível de existência. De acordo com as Tábuas de Esmeralda, o universo é feito de múltiplos planos de existência. O plano físico, onde vivemos, é apenas um dos muitos níveis nos quais a consciência pode se manifestar. Quando o corpo físico morre, a alma se liberta e passa para um plano mais elevado, onde continua sua evolução, até que decida retornar à vida física para mais aprendizado. Esse ciclo de vida, morte e renascimento é uma característica natural da consciência. Ao mudar nossa percepção da morte, podemos viver com mais coragem e sabedoria. Em vez de temer a morte, devemos aceitá-la como parte do grande ciclo da vida. Isso nos ajuda a viver mais plenamente, sabendo que não estamos limitados a uma única existência. Compreender que a morte é uma transição pode também nos ajudar a desapegar do materialismo e das preocupações mundanas, pois nossa verdadeira essência é imortal e não se define pelas condições temporárias da vida. O equilíbrio regra o universo. Outro princípio essencial encontrado nas Tábuas de Esmeralda é o conceito de equilíbrio. O equilíbrio é uma força fundamental que governa todas as coisas no universo. Desde as forças da natureza, até as relações humanas e até mesmo as emoções, tudo segue um princípio de equilíbrio. O universo, segundo Hermes Trismegisto, está em constante busca de equilíbrio, e tudo que existe precisa de equilíbrio para funcionar harmoniosamente. O equilíbrio se manifesta em todos os níveis. Por exemplo, no nível físico, encontramos o equilíbrio nas leis da física, como a gravidade, que mantém tudo em seu lugar. Em nossas emoções, o equilíbrio é crucial para evitar extremos como a raiva ou o medo. No nível espiritual, o equilíbrio nos permite integrar os aspectos material e espiritual da nossa vida, sem se perder em um ou outro. A prática do equilíbrio é uma das chaves para a paz interior. Quando conseguimos equilibrar nossos pensamentos, emoções e ações, estamos mais alinhados com as leis universais, o que nos permite viver uma vida mais harmoniosa e realizada. A busca pelo equilíbrio nos leva a um estado de harmonia com o universo, onde somos capazes de agir com sabedoria e clareza, independentemente das circunstâncias externas. O poder das vibrações na criação da realidade. Uma das lições mais poderosas das Tábuas de Esmeralda é que tudo no universo é vibracional. O universo é composto de energias e vibrações, e cada coisa, incluindo os nossos pensamentos e sentimentos, emite uma frequência vibracional. O poder dessas vibrações não é apenas uma abstração, mas uma realidade prática que molda a nossa experiência no mundo. Essa ideia é confirmada pela ciência moderna, especialmente na física quântica, que também postula que as partículas subatômicas estão em constante movimento e vibram a uma velocidade extremamente alta. O que as Tábuas de Esmeralda nos ensinam, no entanto, é que não apenas a matéria, mas os nossos pensamentos, emoções e intenções também emitem vibrações que afetam a realidade ao nosso redor. Quando entendemos que as vibrações têm o poder de criar a nossa realidade, podemos aprender a moldar a nossa vida. Ao focar em pensamentos e emoções positivas, elevamos nossa frequência vibracional, o que atrai para nossa vida experiências e situações que ressoam com essa vibração elevada. Por outro lado, vibrações negativas e destrutivas podem criar uma realidade cheia de desafios e dificuldades. Para usar o poder das vibrações em nosso benefício, precisamos ser conscientes do que estamos pensando, sentindo e fazendo, buscando sempre elevar nossa frequência. Técnicas como meditação, visualizações positivas, afirmações e práticas de gratidão são algumas das maneiras de elevar nossas vibrações e, assim, criar uma realidade mais alinhada com nossos desejos mais elevados. As Tábuas de Esmeralda são uma fonte inesgotável de sabedoria que nos oferece uma compreensão profunda sobre a natureza do universo, da consciência, do tempo e da vida. Cada uma das 35 lições presentes nessas tábuas contém ensinamentos preciosos que podem transformar nossas vidas, promovendo o crescimento pessoal, espiritual e até mesmo físico. Ao estudar e aplicar os princípios herméticos das Tábuas de Esmeralda, podemos começar a viver de forma mais consciente, equilibrada e alinhada com as leis naturais do universo. Podemos compreender que somos seres espirituais imortais, que o tempo é cíclico e que a morte é uma transição. Podemos também aprender a usar o poder das vibrações para criar a realidade que desejamos e viver uma vida mais harmoniosa e plena.
Esses ensinamentos, embora antigos, são tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos, pois nos oferecem um mapa para navegar no vasto e complexo universo. Ao integrar essas lições em nossas vidas, podemos alcançar um nível mais elevado de compreensão e conexão com o cosmos, despertando nosso verdadeiro potencial como seres espirituais. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe. Siga nosso canal.